Olá, vamos a mais uma dúvida aqui no nosso curso de Programação C. E a dúvida de hoje envolve trabalhar com vetores. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre vetores, me acompanhe aqui na aula de hoje para responder a dúvida da Enigma. Ela disse o seguinte: estou com dúvida no seguinte exercício. Escreva um programa em C que leia um vetor de 10.000 elementos. Então, perceba que já é um vetor relativamente grande. Após a leitura, o programa deve encontrar a posição do vetor em que se encontra o maior quociente ao fazer a divisão do valor armazenado pelo índice da sua posição. Opa, vamos entender o que é isso aqui. Olha só. Encontrar a posição do vetor em que se encontra o maior quociente ao fazer a divisão do valor armazenado pelo índice da sua posição. Basicamente, o que significa? A gente vai pegar o elemento de cada posição do vetor e dividir pelo índice onde esse elemento ocorre. Então, imagine que na posição 100 do vetor eu tenho ali o elemento 5.397. Eu vou pegar esse elemento e vou dividir por 100, que é a posição onde ele está no vetor. No fim, olha só, o exercício pede para encontrar a posição no vetor em que se tem o maior quociente. Eu preciso então armazenar esse índice e armazenar o maior quociente que eu encontrar. A gente precisa, no fim, mostrar na tela tanto o índice da posição quanto o valor ali armazenado. Vamos resolver esse problema por partes. Olha só, a gente precisa de um vetor com 10.000 elementos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, eu não vou digitar 10.000 elementos. Então, vamos preencher um vetor com 10.000 elementos. Eu vou colocar aqui o include time.h. A gente vai precisar dela para preencher o nosso vetor. Eu vou criar aqui, então, int i vet com 10, 100, 1000, 10.000 elementos. Como eu quero sortear números para preencher esse nosso vetor, toda vez que a gente executar, ele vai gerar a mesma sequência de valores. Então, vamos inicializar aqui a nossa função rend. sRend, passando como parâmetro aqui a hora do computador. Então, time, passando aqui o parâmetro null. Pronto, ao fazer isso, a gente vai utilizar como semente a hora do computador. Vamos fazer aqui agora uma repetição com o nosso i iniciando em 0, indo até menor que 10.000, com um incremento de 1 em 1. Opa, que é um ponto e vírgula. Pronto. Aqui dentro agora eu vou colocar apenas uma linha. Olha só, vet na posição i vai receber a nossa função rend. Ao fazer isso aqui eu vou gerar números e preencher o meu vetor. Cadê a abertura de colchetes? Pronto. Vet na posição i recebe o número gerado. Para ter certeza que isso aqui está funcionando certinho, eu posso inclusive fazer isso aqui, olha só. Ctrl C, Ctrl V, vou colar aqui abaixo, só que agora eu não quero gerar números novamente. Eu vou apenas colocar aqui um printf para imprimir o elemento que nós temos nessa posição. %d, porque é um número inteiro, vírgula, e aqui agora eu quero que esse número venha de vet na posição i. Pronto. Ao fazer isso, vamos imprimir o nosso i também, e aí eu vou saltar uma linha. Vou colocar aqui uma quebra de linha, vou colocar i, 2 pontos, espaço, e aí a gente vai ter então o índice da variável i e o valor que temos nessa posição. Vamos ver se essa parte está funcionando certinho? Eu vou compilar e executar aqui o meu programa. Perceba que eu cometi um erro aqui. Eu esqueci de colocar o %d, então vamos corrigir isso aqui. Aqui não é i, é %d, então %d eu vou imprimir o valor da variável i. E nesse %d aqui eu vou imprimir o valor que tem no vetor. Pronto, agora sim. Vou compilar e executar o programa novamente. E aí, pronto, perceba que agora nós temos então uma sequência de dois valores. O índice do nosso vetor e o valor que foi gerado e foi salvo nessa respectiva posição do nosso vetor. Então perceba que nós temos aqui um vetor de 10.000 elementos. Agora, olha só, eu posso comentar esse trecho aqui. Eu não quero que fique imprimindo essa grande quantidade de números toda vez que eu executar o programa. E aqui agora, olha o que eu preciso fazer. Eu já tenho o meu vetor preenchido. Agora, eu preciso pegar o elemento de cada posição e dividir pelo índice. E verificar se esse quociente é maior do que o quociente que eu já tenho guardado em alguma variável. Então é isso que a gente vai ter que fazer agora. Eu vou criar aqui mais uma variável chamada maior que de maior quociente. E eu também vou precisar salvar o id, o índice onde ocorre o maior quociente. Então eu vou criar aqui a variável id. O exercício diz o seguinte, olha só, a gente não pode, na primeira vez, pegar o elemento da posição 0 e dividir por 0, certo? Senão a gente vai ter um problema no nosso programa. Não existe divisão por 0. E aí o exercício diz que, na ocorrência do índice 0, é para a gente fazer a divisão por 1, que na verdade vai resultar no próprio valor. Então a gente vai começar a nossa variável exatamente com esse valor, olha só. Maior que
igual, e aí eu vou atribuir aqui o primeiro elemento do vetor, vet, na posição 0. Perceba que pegar o elemento que eu tenho nessa posição e fazer aqui uma divisão por 1 é a mesma coisa que pegar o elemento e copiar para cá. 550 dividido por 1 vai dar 550. Então, é exatamente isso que a gente faz. E qual o índice que ocorre esse elemento? id igual a 0. Perceba, esse elemento está na posição 0 do nosso vetor. Isso aqui é para o primeiro, então, por enquanto, o nosso maior elemento, o nosso maior quociente, ocorre na posição 0. Agora eu preciso percorrer todo o meu vetor a partir da posição 1, calculando o quociente para cada um desses elementos. Então, olha só, nós teremos aqui outra repetição, for, com o i começando em 1, porque nós já fizemos aqui o da posição 0, e vai até menor que 10.000, com o incremento de 1 em 1. E aqui dentro agora, olha só, eu vou colocar um if, eu preciso pegar o elemento da posição i, fazer o quociente com o índice i e verificar se ele é maior do que esse aqui. Então, olha só, vet na posição i dividido por i. Perceba, eu estou pegando o elemento da posição i e dividindo pelo índice onde ele ocorre no vetor. Esse valor, esse quociente, é maior do que o valor que a gente tem na variável maior que, se esse teste der verdadeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar o valor dessas variáveis. A nossa variável maior que vai receber o quociente de vet na posição i dividido por i, e a gente precisa salvar esse nosso i. Então, id vai receber o valor da variável i. Aqui no final, a gente precisa imprimir essas informações. O exercício diz que deve ser mostrado na tela tanto o índice da posição encontrada quanto o valor ali armazenado. Então, olha só, vamos colocar aqui um printf. Eu vou colocar aqui o id, o índice. Então, id, %d, de onde virá esse número? Da nossa variável id. Eu também quero colocar, vou colocar aqui uma tabulação, eu também quero colocar aqui o valor salvo nessa posição. Então, valor, %d, de onde virá esse elemento? De vet na posição id. Perceba, é esse elemento que produziu o maior quociente. Por fim, eu quero colocar aqui também o quociente. Então, vou colocar aqui mais uma tabulação, e aí eu vou escrever aqui quociente, %d, e vou saltar uma linha, e agora aqui eu vou fazer o quociente novamente. Na verdade, eu nem preciso fazer o quociente novamente, eu já tenho ele na nossa variável maior quociente. Pronto. Ao fazer isso aqui, então, perceba, recapitulando o que nós fizemos. A gente está criando um vetor de 10.000 posições, sorteando números para preencher esse vetor, e aí aqui na linha 16 eu estou dizendo que, até o momento, o maior quociente é o elemento da posição 0, porque eu pego o conteúdo dessa posição e divido por 1. Então vai ser o próprio elemento que eu tenho aqui. E esse elemento ocorre no índice 0. A partir daí eu tenho mais uma repetição de 1 até 9.999 para pegar cada elemento do vetor e dividir pelo seu índice, pela posição onde ele ocorre, e verificar se esse quociente é maior do que o quociente que eu tenho nessa variável aqui. Se eu encontrar algum maior, perceba, eu vou atualizar tanto a minha variável maior quociente, quanto a variável id, que é a variável onde eu estou salvando o índice desse elemento. Perceba que, normalmente, esse maior quociente vai ocorrer no início do vetor, porque eu vou pegar o primeiro elemento e vou dividir por 1, foi o que eu fiz aqui. Depois, o segundo elemento, dividir por 1, que é o segundo índice do vetor. O terceiro elemento, dividir por 2, depois dividir por 3, por 4. Então, perceba, esse número vai aumentando. Então, conforme ele vai aumentando, menor vai ser o quociente, menor vai ser o resultado dessa divisão. Vamos testar o nosso programa? Eu vou rodar, eu vou compilar e executar aqui o meu programa. E aí, olha só, nós temos aqui que o maior quociente ocorreu no índice 1, onde nós temos o elemento 19.047. Como eu mencionei, normalmente esse valor tende a ocorrer no início do vetor, onde eu faço uma divisão por 1 aqui, como o primeiro elemento, e também como o segundo elemento. Vamos testar novamente? Vou rodar novamente o programa, perceba novamente posição 1, com o elemento 25.613. Vamos imprimir todo o nosso vetor? Eu vou retirar esse comentário daqui. Pronto. Eu não sei se a gente vai conseguir visualizar tudo, mas vamos tentar. Vou compilar e executar aqui o meu programa. Eu acho que a gente vai perder os elementos aqui no início para confirmar se realmente é o maior valor, mas vamos tentar. Perceba novamente o valor 1, 22.476. Vamos ver se a gente consegue chegar até esse valor.
Não, a gente perdeu esse valor, então vamos fazer o seguinte, olha só, eu não vou saltar uma linha aqui não. Pronto, eu vou colocar aqui uma tabulação para ver se a gente consegue imprimir esses elementos um na frente do outro. E aí, talvez a gente consiga confirmar. Vou compilar e executar novamente. Pronto, agora perceba que nós temos aqui os elementos em coluna. E aí nós temos aqui, olha só, no índice 0, o valor 13.912. Aqui nós temos o i e aqui nós temos o último valor. Então perceba, esse valor dividido por 9.999, provavelmente o valor vai ser bem inferior a esse aqui. Então vamos ver se realmente na posição 0 a gente tem esse valor, 13.912. Então aqui perceba 0, 13.912. Na posição a gente já tem o 4.000, então perceba que ele já é menor. Aqui nós temos o 3.322. 25, perceba, o 25.000 dividido por 3, com certeza vai dar um resultado menor do que esse valor. Então, provavelmente esse valor sempre vai ocorrer no início do nosso vetor. E aí a enigma, deu para entender? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.